Agora passo aqui aos casos de sucesso, que no nosso caso é o Délcio, que realmente foi acompanhado por nós e realmente foi um caso de sucesso, temos muito orgulho nele. Ora, é importante também dizer a quem está lá em casa, portanto, quando aqui a Mara fala dos 9 casos que tiveram sucesso, para nós, de facto, é um sucesso. Isto porque, como sabem, as características e mesmo os próprios sintomas invisíveis da doença fazem com que os trabalhos a desenvolver sejam muito específicos. Por outro lado, e apesar de estarmos passinho a passinho a caminhar aqui para uma abertura das empresas a esta inclusão, ainda não está plenamente implementada. Portanto, estamos a caminhar, não desistimos da luta, mas de facto não é fácil. Não é fácil também nesta altura de pandemia, não tem sido fácil, mas dizer-vos que continuamos e que não vamos desistir. E chamar aqui à nossa conversa, como a Mara estava a referir muito bem, o Délcio, que esteve connosco desde o início e que também, de certa forma, nos acompanhou neste percurso, ou seja, nós acompanhámos-lo a ele e ele a nós. O Délcio não está cá em Portugal e gostava que ele partilhasse um pouco da sua história, portanto, perceber quais foram as dificuldades, e se calhar isto era importante ser dito, quais foram as dificuldades que ele encontrou logo na altura do diagnóstico, portanto, e no meio laboral. Délcio, ainda te lembras de quais foram estas dificuldades iniciais que tiveste assim que foste diagnosticado no teu emprego? Antes de mais, obrigado pelo convite de estar aqui e pela oportunidade de partilhar a minha experiência. Eu lembro-me bem quando aconteceu. Eu comecei por ter uns sintomas de não conseguir trabalhar na área de informática e comecei com falta de sensibilidade no braço. Cheguei a um ponto que não conseguia escrever ou usar o mouse, ou seja, de repente aquilo que era um dado garantido para mim já não estava mais a acontecer. Eu consegui, entretanto, recuperar com um tratamento imediatamente, mas lembro-me que foi algo que ocupou um espaço mental muito grande em mim. Inicialmente, embora não tenha um peso a nível de sintoma ou de prejudicar-me em termos de habilidades, e pesou muito na minha falta de confiança e no futuro. E comecei a reconsiderar tudo. Né? Mas lembro-me perfeitamente, tive um bom acompanhamento por parte da minha mãe, que por acaso levou-me para a atividade física, e isso ajudou muito na parte da recuperação. O impacto foi uma surpresa tanto para mim como para o empregador na altura, para quem eu estava a trabalhar, e eu acabei por mais tarde optar por vir para o estrangeiro, né, nessa altura, quando me aconteceu. Okay. E ainda te lembras também, pois há aqui uma fase em que estás no estrangeiro e depois regressas a Portugal. E nessa altura, não sei precisamente que o timing correto, mas tu procuras a SPEM. E nesta altura procuras porquê? Quando eu voltei a Portugal, foi numa situação pessoal em que eu estava bem fragilizado. Aí a doença já estava numa versão assim, já bem avançada. Já estava em cadeira de rodas, com dificuldades de mobilidade, que me afetou tudo do umbigo para baixo, certo? A nível também tem a fadiga, que não ajuda, e eu cheguei literalmente perdido a Portugal. Pensar, o que é que eu faço da minha vida, né? E comecei a pesquisar na internet sobre associações que pudessem ajudar com a esclerose múltipla, e via SPEM. Via SPEM e decidi arriscar, e foi das melhores coisas que eu fiz, porque começámos com passos devagarinhos, mas a SPEM ajudou-me a recuperar a confiança em mim, que acho que é a base de tudo, né? E ofereceu-me soluções, ofereceu-me vários caminhos possíveis. Eu dei por mim na SPEM a ver, olha, eu posso trabalhar para alguém, ou posso ser um empreendedor, que é a minha própria empresa, ou posso... Atualmente eu estou um pouco no meio, estou a trabalhar como freelancer, mas dei por mim a entrar nas atividades da SPEM de uma forma bem entusiástica, sobretudo da vossa parte, que recebi um apoio direto
da Maia e da Ana Sofia, do qual eu fiquei muito grato, e um acompanhamento espetacular. As sessões de grupo foram muito boas porque faz-nos pensar que nós não estamos sozinhos e acabamos por dar força uns aos outros. Foi algo que achei também fantástico, e fomos postos a situações que a gente inicialmente não pensa, como por exemplo, como está na entrevista, atualizar currículo e tudo o resto. Eu dei por mim a enviar currículos, a atualizar, e eu vim de uma fase em que eu estava em casa sem saber o que fazer. E com este contato da SPAM, ao fim de algum tempo já estava bem mais ativo. E também com a confiança de que, se alguém perguntasse sobre a doença, eu também posso dizer, ok, a SPAM pode explicar. Isto funciona dos dois lados. A SPAM tem um kit que ajuda o empregador também a entender o que é a doença. E não só ajuda-nos a nós a enfrentar o mercado de trabalho tal como ele é e a lidar com os sintomas. Foi isso que eu senti. Foi uma experiência muito boa. Eu recomendo a qualquer pessoa a bater à porta da SPAM, nem que seja só para beber um café, e começa-se a partir daí. Obrigada, Délcio. Tu tocaste aí num ponto que eu costumo referir muito às pessoas com esclerose múltipla. Tu tiveste esta abertura de nos permitir entrar e poder conversar com a empresa onde tu estavas e o assunto de esclerose múltipla não ser um tabu. O que eu sempre digo é importante que nós também falemos da doença, que demos a cara por ela, porque senão vai continuar tudo na penumbra e esta luta que nós travamos, não é? Nós enquanto instituição, acaba por deixar de fazer sentido, porque quanto mais falarmos, quanto mais informarmos, mais vai parecer natural e não vai parecer uma coisa estranha, e isto é muito importante, aquilo que acabaste de dizer, e para as pessoas lá em casa, é uma coisa que frequentemente eu vejo nas pessoas que acompanhamos, é esta resistência em que nós possamos entrar também nesta parte laboral, portanto, acham ou conseguem que nós os acompanhemos, mas depois quando chega a abrir a porta da empresa ou colocar esta à vontade, já tem alguma reticência. E o mesmo acontece, o que é muito interessante, quando as coisas não correm bem e as pessoas vêm até nós, portanto, depois de um caso de insucesso, ou seja, depois de um diagnóstico em que são postas fora da empresa, já vimos aqui situações horríveis, e não querem fazer queixa, portanto, não querem que nós as ajudemos nisto. E isto é muito importante, tanto quando as coisas correm bem como correm mal, nós temos que denunciar, é o nosso papel também denunciar. Eu percebo que sozinhos não consigamos fazê-lo, mas tendo aqui uma instituição por trás é importante, porque senão o estado das coisas não muda. E focaste um ponto muito interessante ao fazê-lo. Gostava, por fim, de te perguntar, atualmente a tua vida é um bocadinho diferente, não estás cá em Portugal, quais são os desafios que tu ainda enfrentas em termos do emprego? Os meus desafios agora posso dividi-los antes do Covid e durante o Covid, né? Porque antes do Covid nós tínhamos o problema da aceitação do trabalho remoto, que eu, usando cadeira de rodas e sendo um pai divorciado que tem guarda partilhada com os filhos, eu preciso do trabalho remoto, é a forma que eu consigo ser útil e trabalhar. E isso era algo um pouco difícil de encontrar no mercado de trabalho e mudou exponencialmente agora com as quarentenas que temos enfrentado, e com todas as pessoas a adaptar-se de uma forma forçada às tecnologias e à presença virtual. E eu acho fantástico essa mudança. Agora, como é que as dificuldades que eu enfrento? Eu continuo com dúvidas em relação ao futuro, né? Porque a qualquer momento os meus sintomas podem alterar. Eu dei por mim uma vez, um dia de manhã, comecei um dia normalíssimo e senti uma dificuldade em fazer as tarefas básicas, e quando dei por mim eram 12 horas, meio-dia, eu perguntei, mas o que aconteceu? Então foi uma infecção que eu apanhei, pronto, algo simples assim. E uma coisa importante a fazer é manter a expectativa clara com os empregadores. Eles nem sempre estão dispostos a lidar com esta incerteza, mas eu acho que vale a pena nós expormos também um pouco das nossas fraquezas, porque lidar com expectativas é muito importante. Não vamos simplesmente ficar offline, desligar o computador e ninguém sabe porquê. Nós temos que explicar o porquê. Problemas que eu tenho, sim, é lidar com os sintomas.
nós temos que arranjar um equilíbrio entre o autocuidado, que pode ser uma fisioterapia, um exercício, um passeio, e as obrigações que a vida nos impõe, né? Que pode ser de profissionais, ou sejam familiares, ou seja o que for. E eu acho que é bom para nós, mesmo que não tenhamos a obrigação de ter que trabalhar, se tivermos um apoio, a sorte de ter um apoio familiar ou algo assim, eu acho que é bom irmos trabalhar, é bom estarmos ativos, é bom abrir novos caminhos e entrar em contato com pessoas. Eu tenho a sorte de trabalhar em casa, já antes do Covid, já tenho vários anos de experiência nessa área, e também tinha a sorte de ter a opção de ir ao escritório e visitar os colegas. É algo fantástico.